Olá, boa tarde. Dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção apontam que mais de 5% da população mundial vivem com TDAH. Se não trabalhado, o distúrbio pode evoluir para problemas que levem a prejuízo funcional por toda a vida. Desde criança, o Gabriel lida com as consequências causadas pelo TDAH. Você conhece essa sigla? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Eu não conseguia me concentrar nas aulas, não conseguia me encaixar naquele local, de ficar sempre sentado, sempre tinha uma dinâmica muito única dentro das escolas. E isso eu meio que não me encontrava ali. Gabriel é um dos mais de 2 milhões de brasileiros entre 18 e 44 anos que convivem com o diagnóstico do transtorno, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. O TDAH ele pode se manifestar de três formas que a gente fala. Uma apresentação predominante desatenta, uma apresentação predominante hiperativa e uma apresentação combinada. Cada uma dessas apresentações, vamos dizer assim, tem as suas próprias dificuldades, né? O TDAH, os sintomas de desatenção do TDAH, eles vão se manifestar na escola como aquela criança que se distrai muito fácil, que não consegue prestar atenção naquilo que o professor está falando, ele está sempre no mundo da lua. Dados do NIH, o Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia dos Estados Unidos, apontaram alta de 6,1% em 20 anos no número de casos do TDAH. Hoje a gente sabe que o TDAH ele tem um impacto muito grande na escola, mas ele impacta outras áreas da vida da pessoa também, né? Então, realmente tem sido mais comum aí o diagnóstico de TDAH no adulto. Muitas vezes essas pessoas são pessoas que acumulam, às vezes, fracasso, trocam de cursos, trocam de parceiros, né? Os relacionamentos acabam ficando muitas vezes prejudicados. Mas o interessante é que mesmo nessas pessoas, né, o diagnóstico correto e o tratamento minimiza bastante, né, esses déficits que vieram aí ao longo da vida. E o caso do Gabriel foi de diagnóstico tardio. Ele buscou ajuda após perceber que não conseguia mais lidar sozinho com as situações. A coisa que mais me incomodava era a procrastinação. Tinha dias no meio da pandemia que eu não conseguia, mesmo querendo, eu não conseguia me levantar, fazer as coisas normais do dia a dia. O professor alerta para a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, né, eu começo a tratar o TDAH ele responde muito bem ao tratamento. Então, eu vou proporcionando a essas crianças minimizar os déficits e experiências de sucesso. O diagnóstico ele é clínico. O que isso significa? Nós temos critérios que são bem estabelecidos e validados e que a criança tem que preencher um determinado número desses critérios. Então, não existe hoje para o TDAH um exame complementar, não existe um exame de eletroencefalograma, não existe, né, nenhum outro exame que dê esse diagnóstico. Para auxiliar responsáveis pelas crianças e comunidade escolar, o professor criou cartilhas com orientações sobre a condição. Na nossa cartilha, a gente começa explicando o que é o TDAH, né, as apresentações, um pouquinho falando do tratamento, que o tratamento ele é sempre individualizado, mas a gente também coloca, então, essas dicas de como lidar, então, com essa criança com TDAH. Em casa, por exemplo, a gente reforça muito a importância de uma rotina, né? Então, toda criança deve ter, mas a criança com TDAH, principalmente, uma rotina muito clara, né? Então, a hora de levantar, a hora de acordar, a hora de fazer dever, e que isso seja cumprido por parte dos pais. Após dar início ao tratamento, o Gabriel percebeu que sempre há uma saída. Estou conseguindo concentrar melhor, focar um pouco mais. Agora eu criei coragem de voltar aos estudos, estou tentando fazer uma faculdade, porque eu estou conseguindo administrar muito bem meus pensamentos, meu tempo.